Olá, seja bem-vindo ao curso do Avançado do Apocalipse. Para você participar com a gente a partir de agora, você só vai precisar da sua Bíblia e de algo para fazer uma anotação, talvez uma caneta, um papel ou, quem sabe, o próprio celular. Eu quero apresentar para vocês a pessoa que vai nos conduzir nesse curso ao longo das próximas semanas, que é o jornalista Felipe Lemos, que tem se dedicado já há bastante tempo a estudar as profecias de Apocalipse de Daniel e também se dedicando a ensinar os outros em forma de estudo bíblico. Tudo bem, Felipe? Oi, Eliane. Prazer estar com todos aqui e poder falar desse assunto que é muito importante, muito interessante e bastante empolgante também. E por onde nós vamos começar esse estudo, Felipe? Bom, nós vamos começar justamente pela introdução, né? Vamos falar do contexto do livro do Apocalipse, da estrutura, autoria, fatos que vão possibilitar que as pessoas entendam do que se trata Apocalipse e profecias também, né? Lembrando que você pode participar conosco, deixando aí nos comentários a sua pergunta, a sua dúvida, e no final dessa explanação eu volto para trazer essas perguntas e nós vamos colocá-las aqui também para o Felipe. Felipe, vamos começar com uma oração? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a sua palavra e de compreender a revelação que o Senhor deixou para a nossa vida. Acima de tudo, o Senhor deixou para que nós pudéssemos crescer espiritualmente, nos desenvolver espiritualmente e também ajudar outros nesse processo. Conduz esse estudo que é do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos começar a falar um pouquinho, compartilhar algumas coisas que a gente tem aprendido sobre o livro do Apocalipse. E a gente vai falar um pouquinho de estrutura, de autoria, de contexto, de muita coisa interessante que vai te motivar a querer estudar mais esse livro, a compreendê-lo e a também, quem sabe, ensinar para outras pessoas. E eu quero falar um pouquinho, eu vou utilizar aqui essa apresentação, que vai inclusive nos mostrar a relação que o Apocalipse tem com o Antigo Testamento e com outras partes da Bíblia, né? Então vamos ter uma ideia aqui, primeiramente falando da própria palavra, né? Apocalipse. Apocalipsis do grego, e aqui a gente tem a palavra no idioma original, ela é formada por duas partes, vamos dizer assim. A primeira delas é apo, que tem a ver com fora, e calipsis, que tem a ver com cobrir. Com isso em mente, a gente chega à seguinte ideia, que Apocalipse, a palavra, ela vai ter um significado de quê? De descobrir ou revelar. Então é justamente o contrário do que muitas vezes as pessoas imaginam, né? Que Apocalipse é algo que está oculto, algo que ninguém sabe o que é, que ninguém consegue descobrir, não consegue entender. Então a gente vai justamente mostrar agora que Apocalipse não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, é um livro que deve ser compreendido e que vai trazer muitas bênçãos para a nossa vida. Para a sua vida, né, principalmente, e para a minha. Do que trata o livro? Vamos tentar entender um pouquinho. Tem dois aspectos muito importantes aí do que trata o livro do Apocalipse. Primeiro, ele é a revelação de Jesus Cristo. Então, veio de Jesus essa revelação. Essa revelação não é humana, não é uma ideia humana, não é um projeto humano. O livro do Apocalipse tem a ver com uma revelação que veio de Jesus Cristo, né? O segundo aspecto é uma revelação sobre Jesus Cristo. Isso é muito interessante, a respeito dele. A gente não precisa ler agora, mas o Apocalipse no capítulo 1, verso 18, vai falar justamente disso, da importância da gente compreender que essa revelação é de Jesus Cristo e é sobre Jesus. Então não é sobre outros assuntos, outros personagens, mas é essencialmente dessa maneira que se dá a ideia principal, o conceito principal do livro do Apocalipse. O que o livro não trata? Só para a gente deixar bem claro do que não trata o livro do Apocalipse. Ele não é um livro sobre destruição, morte, código secreto, vitória de poderes hostis a Deus. E isso é muitas vezes apresentado, né, em séries, filmes, até em livros. Às vezes é uma conotação meio estranha. As pessoas usam a palavra Apocalipse como sinônimo de destruição. Apocalipse não quer dizer destruição, quer dizer revelação. É justamente um outro conceito. Então é isso que a gente até encontra alguns elementos de destruição, de morte, mas eles não são o ponto central desse livro. Isso é uma coisa muito importante para ser compreendida.
o livro do Apocalipse também não trata de especulações sobre a vitória de uma nação atual ou de uma nação específica. Às vezes as pessoas querem comparar Apocalipse com um país, uma nação, um território. Não é disso que trata essencialmente o livro. O livro ele vai tratar de nações, mas não é o objetivo principal, não é o foco principal do livro. Então vamos lá. Mais algumas questões. Qual é que deve ser a nossa expectativa, né, ao estudar o livro do Apocalipse? A primeira delas eu queria destacar para você confiança no poder de Deus ao longo da história desse mundo. Esse livro é para nos dar confiança, é para te dar confiança, é para dar confiança para mim. Eu posso confiar no poder de Deus. Aí, o estudo do livro vai levá-lo a essa condição. Você vai confiar mais no poder de Deus. Certeza da atuação de Jesus Cristo em favor dos seus filhos após ascender ao céu. Isso é muito interessante. Claro, Jesus tem cuidado sempre, né? Mas o Apocalipse vai enfatizar o que ele faz após ascender ao céu. O cuidado que ele tem para conosco, ele não nos abandona. Isso fica muito evidente no livro e mostra até em detalhes o cuidado que Jesus tem com cada um de nós, né? E, finalmente, a necessidade de preparo espiritual para viver para sempre com Cristo na Nova Jerusalém. Este é um outro objetivo, né, do livro do Apocalipse, uma certeza que ele nos dá, de nós estarmos preparados espiritualmente. O livro fala bastante a respeito disso, a gente vai conseguir compreender ao longo do nosso estudo, desse nosso curso, e com certeza você vai perceber que isso é um alento muito maior para a vida do que, às vezes, outras expectativas que nos dão. 3 aspectos aí que nós podemos agora tratar sobre profecia. Se você está com a sua Bíblia aí, você pode conferir depois ou agora. Primeiro ponto é confiança nas profecias de Deus. Eu quero ler esse texto, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Na minha versão, diz assim: Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor nosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Crer em profecia leva a segurança. Prosperidade exatamente no sentido espiritual. É algo que nos dá base. Então, crer em profecias, acreditar nas profecias, estudá-las, vai gerar confiança, vai gerar segurança. Isso é muito importante. Esse é um aspecto essencial para quando a gente fala de profecias, né? Um outro aspecto é que sem orientação profética o povo se perde ou carece de limites, ou fica faltando limites. Tem um texto muito interessante em Provérbios, capítulo 29, verso 18, que você pode conferir depois com calma, mas o texto é bem curtinho e diz o seguinte: Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Muito importante isso. Não havendo profecia, o povo se corrompe ou perde ou carece de limites. É o que vai dizer mais ou menos o texto original. A ideia é essa. Há um problema de condução, de foco, de direcionamento das pessoas quando falta entendimento, orientação profética. E, finalmente, a interpretação profética não é o que o profeta quer dizer, mas o que a mensagem do profeta quer dizer. Isso a gente vê claramente na segunda carta de Pedro. Nós podemos conferir, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 19 a 21. Diz assim: Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em conhecê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Muito interessante, né? O que a gente percebe aqui nesse texto é que as profecias não são aquilo que o profeta decide dizer, que ele escolhe, opta, quem sabe define por ele mesmo. Não. A profecia é dada por Deus. O profeta é um mensageiro. E é um mensageiro que se coloca sob submissão de Deus, se coloca
em dependência de Deus. E por isso ele então leva uma mensagem útil, proveitosa, que inspira e edifica o povo. Então isso é muito importante, entender esses princípios sobre profecias, para a gente começar a ter uma compreensão bem boa, bem saudável, bem equilibrada de profecias, sem nenhum tipo assim de medo, de problema. Então, esses 3 conceitos eu destacaria. Há muitas outras coisas que a gente poderia dizer, mas a gente resume mais ou menos nesses 3 conceitos aqui. Vamos rapidamente ao contexto histórico. Como é que se situa o livro do Apocalipse? É uma revelação dada a João provavelmente no ano ou até 95 depois de Cristo. E aí tem algumas citações que mostram mais ou menos o contexto, né? Que foi durante o reinado de Domiciano, imperador romano, né? Que a adoração ao imperador se tornou pela primeira vez uma questão crucial para cristãos. Em nenhum lugar isso aconteceu com mais intensidade do que na província romana da Ásia, região a qual as cartas às 7 igrejas se dirigiam em primeiro plano. Então, aqui tem um pouco do contexto histórico das cartas às igrejas, que a gente vai estudar com mais detalhes em outros estudos, em próximas semanas, mas aqui você tem uma ideia de mais ou menos o contexto em que João recebe. Tem um registro de Eusébio de que João foi enviado a Patmos, a ilha de Patmos, por Domiciano e retornou para Éfeso quando os banidos injustamente pelo imperador foram libertados pelo seu sucessor, imperador Nerva. Então estima-se que João permaneceu exilado na ilha de Patmos, onde ele recebe a visão e onde ele vai efetivamente levar a termo o livro do Apocalipse. Ele ficou exilado ali por aproximadamente 4 anos. Então esse é um contexto muito importante para a gente entender como é que esse livro foi escrito, como é que ele foi desenvolvido. Aqui tem uma ideia do mapa, você pode ver mais ou menos as cartas às igrejas, e você vê Patmos ali também em destaque, que é uma ilha existente e tal, banhada pelo Mar Egeu, na região aí da Europa, ali próximo à Grécia e tal. E você vai tentar entender em que contexto, então, João estava. Ele estava preso, ele estava exilado pelo Império Romano, ele não estava em liberdade. Ele estava num contexto de encarceramento por causa do Evangelho. É nesta circunstância que João, então, vai escrever, vai receber as visões da parte de Deus e vai escrever o livro do Apocalipse. O gênero do livro, basta a gente entender que possui elementos de uma carta. E muitas vezes nós vamos ver esses elementos de carta no Apocalipse, como se alguém estivesse escrevendo para outro. Claro, tem muitas visões que são relatadas por João também, isso faz parte da construção do livro do Apocalipse, mas nós temos muitas vezes elementos de carta, né, e avisos. Um conteúdo, então, totalmente profético, né? Depois a gente vai estudar um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura. Mas antes eu queria falar dos propósitos do livro. Tem 2 propósitos muito importantes que você deve ter em mente. O primeiro deles é aquele explícito, aquele que aparece mais, que é uma orientação futura do conteúdo da profecia do livro. Eventos que devem ocorrer. E aí muita gente fica mais focada nisso, né? Mais preocupada com isso. O livro fala, claro, de coisas que vão acontecer. Traz revelações, mas ao mesmo tempo o livro foca muito, ele destaca muito a necessidade de preparo espiritual para a volta de Jesus Cristo. Esta é uma ênfase muito clara. Por que eu estou falando isso agora no começo? Para você ter em mente que esse livro não é para satisfazer apenas a curiosidade. Não é só para você saber um detalhe ou outro, uma data, o significado de um símbolo, ou até por que isso aconteceu, ou ficar especulando. Não é só para isso. O objetivo aqui é preparar você espiritualmente, é me preparar espiritualmente. Eu preciso compreender melhor o que vai acontecer e o que Jesus está me dizendo, e aí com isso eu utilizo essas informações para me preparar, para solidificar a minha fé, a minha confiança no poder de Deus. Então essa é a razão que está por trás desse livro, e essa é uma razão muito importante que precisa ser sempre lembrada, né? Bom, quando a gente fala de estrutura do livro, a gente precisa entender que existem os teólogos, os estudiosos que se dedicam profundamente ao livro, eles vão oferecer vários modelos de estrutura. Nós podemos ter um modelo mais simples, que é basicamente em 3 partes, é um modelo mais simples. Mensagem às 7 igrejas da Ásia, né? Cartas literais, mas com uma aplicação ampliada para a história do cristianismo, indo mais ou menos do capítulo 1, verso 9, até o capítulo 3,
verso 22. Esta é uma forma de dividir essa primeira parte. A segunda parte é uma parte mais histórica, que revela a igreja cristã do primeiro século até o começo do período conhecido como Tempo do Fim. Não se preocupe que tudo isso a gente vai esclarecendo ao longo dos estudos, né? Esses seriam os capítulos, mais ou menos, capítulos 4 até o capítulo 11. E, finalmente, nessa primeira divisão, nós teríamos uma parte escatológica, ou centrada no estudo dos tempos finais, indo até a volta de Jesus, que é um tema central do Apocalipse, né? Esta terceira parte, ela está mais ou menos compreendida entre os capítulos 12 até o 22, que é o último capítulo. Então, esse é um modelo simples de dividir o Apocalipse. 3 partes. Eu não vou voltar aqui, mas basicamente são as cartas, a parte mais histórica e a parte escatológica, que tem a ver com o tempo do fim, estudos do tempo do fim. Mas aí tem uma outra divisão que é em forma de quiasma, que é uma espécie de um X, né, que a primeira parte tem a ver com a última, a penúltima com a segunda com a penúltima, e assim vai indo. Vocês vão ver agora mais claramente o que eu quero dizer. É uma estrutura que também se apresenta para explicar como o livro foi desenvolvido, vamos dizer assim. Então você tem uma primeira parte que é uma introdução, que seria os capítulo 1, dos versos 1 a 8. Eu vou passar rapidamente porque depois vai aparecer tudo, né? Promessas de Deus aos vencedores, trabalho de Deus pela humanidade, capítulos 4 a 8. A ira de Deus misturada com misericórdia, é, digamos assim, a ênfase dessa parte, né? Capítulos 8 e 9. A comissão de João para profetizar, capítulos 10 e 11. O grande conflito entre Cristo e Satanás, uma parte central do livro, capítulos 11, verso 19 até o 13, verso 18. Uma parte que a gente pode chamar de Igreja proclama o Evangelho no tempo do fim, capítulo 14, muito importante. A ira final de Deus sem misericórdia, essa ênfase é dada dos capítulos 15 ao 18. Trabalho de Deus pela salvação completa da humanidade, capítulos 19 a 21. E o trabalho de Deus pela salvação completa da humanidade, capítulos 21 e 22. E o final, né, que seria o 22, versos 6 a 21. Agora, se você olhar nessa estrutura, esquece essa palavrinha quiástica aí, ela é só mais a forma como fica é o X grego aí, tá? Essa estrutura desenvolvida pelo professor Ranko Stefanovic, que é um grande estudioso do Apocalipse, ela vai ficar mais ou menos assim. Você consegue perceber, eu vou passar aqui, você vê que o A, tem o A no final e o A no início. A introdução e o encerramento, eles têm semelhanças, eles têm relação um com o outro. Não é só um é o final e outro um é o início e outro é o final. Não é só por isso, eles têm semelhanças. Parte B ali, promessas para o vencedor. Aí você vai ver que nos capítulos 21 e 22, ao cumprimento das promessas para o vencedor. O livro foi estruturado dessa maneira, ele tem uma lógica. Olha o C, a letra C, o trabalho de Deus para a salvação da humanidade, junto com o trabalho de Deus para a salvação da humanidade de uma maneira mais completa. Capítulo 19, então, ligado com o capítulo 4. Letra D, a ira e a misericórdia de Deus atuando juntas. Isso no D. Aí você vê no D ali, a ira final de Deus destituída de misericórdia. A relação entre uma coisa e outra. Letra E, comissionamento de João para profetizar. Isso a gente vai entender melhor quando a gente estudar o capítulo 10 e o capítulo 11. E a igreja proclama o evangelho dos últimos dias, capítulo 14. E você vê que no centro está uma parte importantíssima para a gente entender o desenvolvimento do cristianismo, que é o grande conflito entre Cristo e Satanás, que está bem apresentado nos capítulos 11 a 13. Deixa eu falar uma outra coisa bem importante quando a gente vai começar a falar de introdução ao livro do Apocalipse. O Apocalipse, as pessoas ficam às vezes preocupadas. Como é que eu entendo os códigos? Como é que eu faço para compreender o que significa o livro do Apocalipse? Você não precisa sair imaginando, supondo, inventando, ou lendo não sei o que, o código A, B, C, D, não sei da onde. Acharam não sei uma coisa lá que pode significar. A principal ferramenta para compreender o livro do Apocalipse e os seus símbolos é a própria Bíblia. Principalmente o Antigo Testamento. Tem algumas coisas aqui que eu vou mostrar que exemplificam isso. Então, por exemplo,
João descreve o desfecho final do Armagedon. Eu não vou explicar isso agora, eu vou falar apenas para dar um exemplo. Ele descreve o desfecho final do Armagedon e usa a imagem do secamento das águas do Eufrates. Alguém pode dizer, mas onde é que tirou essa ideia? Pois é, essa ideia veio da Bíblia. Ele não inventou. João não viu coisas absurdas. Ele viu elementos que já havia, que de alguma maneira tinham aparecido em outras partes da Bíblia, principalmente no Antigo Testamento. Então tem um paralelo com profecias de Isaías sobre o fim do cativeiro babilônico e o livro do Êxodo com a abertura do Mar Vermelho. Existem paralelos, existem relações. Quer ver um outro exemplo? Imagens do Apocalipse que refletem a familiaridade das pessoas com a imagem ética hebraica, que faziam parte da narrativa do Antigo Testamento. A visão das almas debaixo do altar, que aparece em Apocalipse 6, faz referência ao sangue que é vida. Isso está em Levítico 17. Então o conceito que está trazendo ali de vida, sangue, e já estava presente antes, já tinha sido apresentado na Bíblia antes de ter escrito o Apocalipse, em Levítico capítulo 17. Tudo isso a gente vai estudar com calma depois, não se preocupem, porque a gente vai detalhar essas temáticas específicas depois, Apocalipse 6 e outras partes. Um estudioso brasileiro, o professor e doutor Vanderlei Dornelles, ele diz que nos 22 capítulos do livro, João faz cerca de 2.000 alusões ao Antigo Testamento. Não é à toa que a gente tem que utilizar o Antigo Testamento para compreender, né? Inclui 400 referências diretas e 90 citações literais do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, e dos profetas. Então, eu até brinco, né, dizendo que se você, não, por exemplo, não costuma ler os livros como Ezequiel, Jeremias, Isaías, a forma mais fácil de você estudar esses livros é lendo Apocalipse. Porque você vai ter o tempo inteiro necessidade de fazer conexão com eles. Existem visões que João recebeu que estão muito idênticas às que apareceram para Ezequiel. Então existe um paralelo e por isso dali a gente pode tirar mais ou menos a ideia do que significou aquilo ali quando João recebeu. Então não é uma coisa absurda, existem muitas chaves de interpretação, vamos dizer assim, né? O código para descobrir o Apocalipse está dentro da própria Bíblia. Um outro ponto aqui, a imagem do Cordeiro em pé no Monte Sião com 144 mil. Isso vai aparecer em Apocalipse 14, verso 1. Isso é uma reprodução de uma cena de Salomão em todo Israel no Monte Sião, que apareceu em 1 Reis, capítulo 8, verso 1. Olha que interessante. Então já existe um paralelo lá, né? Aqui a gente pode falar um pouquinho da relação do livro do Apocalipse com o livro de Daniel. Imagino que alguns já devam ter se perguntado, mas o livro do Apocalipse, a principal referência dele não é Daniel? Muito bem, tem tudo a ver mesmo. Daniel e Apocalipse são irmãos, muito próximos. E é interessante que quando João revela para mostrar o que deve acontecer em breve, isso é uma expressão que aparece no livro do Apocalipse, estas palavras são uma alusão explícita, ou seja, direta, né? As mesmas palavras usadas por Daniel ao rei da Babilônia. Olha que Daniel fala em capítulo 2, versos 28 e 29. Há um Deus no céu que revela mistérios, e ele revelou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá no fim dos dias. É a mesma expressão que João vai usar. Então, sabe o que nós estamos falando? Nós estamos falando de revelação. E nós estamos falando de um paralelo muito claro entre Apocalipse e Daniel. A mesma ideia. E aí depois tem a outra questão, que será daqui em diante, né? A alusão de João a Daniel em Apocalipse capítulo 1, verso 1, sugere que o Apocalipse deve ser entendido em conexão com as visões simbólicas de Daniel sobre o futuro plano e propósito de Deus. E aí, os estudos recentes que os teólogos vão fazendo confirmam que Daniel é o mais influente de todos os profetas hebreus a que o livro do Apocalipse faz alusão. O Apocalipse vai fazer várias alusões ao livro de Daniel, várias, não são poucas. Por isso, se a gente estuda Daniel e estuda Apocalipse junto, a gente ganha mais ainda em interpretação, em contextualização. Fica bem interessante fazer um bom estudo dos dois livros, até, digamos assim, de maneira simultânea, porque você vai acabar encontrando respostas do Apocalipse em Daniel. Aqui tem um outro exemplo que aparentemente João substitui a frase de Daniel no final dos dias, ou o que acontecerá no futuro, pela palavra logo, rapidamente. Então, já falou um pouquinho disso, né? Outra importante
outro importante fato, outra importante explicação para a gente interpretar o livro do Apocalipse. A gente precisa compreender sobre santuário. Santuário é um tema importantíssimo para compreender o Apocalipse. Eu sei que algumas das pessoas até olham, eu ouvi falar do santuário, o lugar lá onde sacrificavam animais todo dia e tal, no deserto, primeiro em tendas, depois fizeram no templo. Ok, só que agora a gente precisa compreender um pouquinho mais o que são aqueles símbolos do santuário, qual era a finalidade deles e por que eles aparecem no livro do Apocalipse. Então, o santuário funciona como um pano de fundo da obra de Cristo em favor da salvação humana. E a gente pode dizer que isso ocorre em 3 níveis. O primeiro nível é quando João menciona o templo, vários itens da mobília do santuário, 7 tochas que ardem diante do trono, 7 taças de ouro cheias de incenso, incensário de ouro, altar de ouro diante do trono, arca da aliança, são todos mobiliários, eles têm significados e eles aparecem no Apocalipse com um significado importante, dando para nós a chance de compreender o que Deus queria dizer com aquela visão, né? No outro nível, nós temos alguns rituais do santuário que também vão aparecer no livro do Apocalipse. Referência frequente ao Cordeiro e ao sangue do Cordeiro. É interessante, né? No Apocalipse, Jesus é apresentado de uma maneira muito bonita, mas frequentemente ele é apresentado como Cordeiro. Isso tem tudo a ver com o santuário. Então, se você entender o que significa o Cordeiro no santuário, como é que funcionava esse ritual de sacrifício, você vai entender muitas das explicações que são dadas no livro do Apocalipse sobre Cordeiro. Claro que em vários momentos Jesus é apresentado como Cordeiro glorificado, mas sem perder aquela característica do Cordeiro. Por quê? Porque ele morreu por mim e por você. Por isso ele é apresentado dessa maneira. E está relacionado lá com a explicação do santuário, da morte do animal, que depois foi apresentada como a vinda de Jesus para então morrer na cruz por nós. Tudo isso está interligado. Tudo isso está bem apresentado no livro do Apocalipse. Finalmente, também aparece um ciclo de festas anuais associadas ao culto hebraico que era centrado no santuário. Eu não vou me deter agora muito nessa questão das festas, mas essas festas do povo judeu, elas tinham totalmente relação com questões religiosas, elas tinham significados relacionados à vida econômica, mas principalmente à vida religiosa do povo. E essas festas vão ser citadas, elas vão aparecer, digamos assim, de maneira indireta no livro do Apocalipse. E a gente vai conseguir entender por que elas aparecem. E por isso que de vez em quando a gente vai ter que fazer um estudinho também das festas, vai ter que falar de santuário. Então vai ser um vai e volta. Vamos ler Apocalipse, mas vamos ler outros capítulos também da Bíblia, porque eles também vão nos ajudar. Então vai ser um exercício muito legal. Ler bastante textos e compreender o que eles dizem, né? 7 partes do livro em que há uma introdução com cenas do santuário. Eu esqueci de falar, estava quase esquecendo de falar disso. Há 7 partes do livro em que tem uma introdução falando do santuário celestial. Antes das 7 igrejas, na abertura dos 7 selos, no soar das 7 trombetas, na ira das nações aparece primeiro uma cena do santuário celestial, nas 7 últimas pragas, e na consumação escatológica, e na Nova Jerusalém. Antes de cada uma dessas partes vão aparecer cenas do santuário, com um propósito. A gente vai entender e vai estudar um pouco mais a fundo isso. Outra coisa que se fala, a gente pode falar rapidamente aqui, é sobre a simbologia do Apocalipse. A fonte de interpretação é sempre a Bíblia. Tem até essa brincadeira aqui que mostra, por exemplo, lá, o animal. Por que ele significa rei ou reino? Tem um texto que dá margem para isso. Explica. Mulher tem a ver com igreja. Águas, povos. Um dia é igual a um ano. Tem a base bíblica. Ventos igual a guerra. Chifres igual a reino. E em dado momento o chifre também vai ter um significado de força. Vai depender muito do contexto. A gente não pode pegar esses símbolos e deixar eles assim, travados. Na maior parte das vezes eles têm esse significado, mas em algumas circunstâncias, dependendo do contexto, eles vão poder significar algo um pouquinho diferente. Tempos, então, igual a anos, dragão, diabo, enfim, cordeiro eu já falei. Cauda, né? Aparece muitas vezes, tem a ver com falso profeta. Estrelas, tem a ver com mensageiros. Então, essa
simbologia do Apocalipse, isso é muito importante. João recebeu essa visão exilado na ilha de Patmos. E Deus instruiu ele ele recebeu uma visão simbólica, com muito simbolismo, justamente porque alguns dos símbolos diziam respeito ao próprio contexto do império que estava em vigor na época dele, o Império Romano. Então, evidentemente que João não poderia escrever algumas coisas claramente, recebeu por simbologia. Mas hoje nós conseguimos compreender, e muito antes de nós, muitas outras pessoas, em séculos muito anteriores aos nossos, já estudaram o livro do Apocalipse, já pesquisaram e chegaram a muitas conclusões. Então, não é nós que inventamos essa interpretação profética, não. Essa interpretação profética já vem há muito tempo. Só para vocês terem uma ideia. Você tem uma ideia. Você já ouviu falar de Isaac Newton, né? Pois é, Isaac Newton, bem conhecido, né? Por causa das leis, da física e tudo mais. Ele foi, acima de tudo, um grande estudioso de profecias. Um grande estudioso de profecias. E ele escreveu um livro muito interessante, eu posso até mostrar numa próxima oportunidade, um livro sobre profecias de Daniel e Apocalipse. É um livro que pode ser encontrado em qualquer livraria, qualquer sebo por aí. É muito interessante. Claro que ele não detalha tantas coisas como os teólogos de hoje fazem, quem sabe, mas é só para você ter uma ideia de que lá em 1700 e pouco, Isaac Newton já tinha um interesse de estudar profecias. E o Apocalipse é o livro dos 7, né? 7 igrejas, 7 espíritos, 7 candelabros de ouro, 7 estrelas, 7 lâmpadas, 7 selos, 7 chifres, 7 olhos, 7 anjos, 7 trombetas, 7 trovões, 7.000, 7 cabeças, 7 coroas, 7 pragas, 7 taças, 7 montanhas, 7 reis. Opa, passei todos os 7. E já vou chegar agora nessa parte, mas esses 7 que aparecem aí toda hora, as pessoas ficam pensando, mas por que tanto 7? Já me perguntaram algumas vezes nas classes bíblicas, por que tanto 7? O que tem esse número, né? O 7 sempre na Bíblia tem sido apresentado como plenitude ou de maneira, alguma coisa que é integral, que dá um sentido de completo. É por isso que aparece o número 7. Não é um número para você, sei lá, guardar como se fosse um amuleto. Não precisamos ir para esse tipo de extremo. Mas existe um significado dentro da cultura, principalmente a cultura hebraica, do 7 como um número de plenitude. E Deus se vale disso, porque Ele deu essa revelação no contexto em que João poderia compreender e assim expressar por meio da escrita. Temas importantes que nós vamos encontrar nesse estudo, nessa jornada aí que nós vamos fazer pelo livro do Apocalipse. Soberania de Deus. Isso vai aparecer muito, muito, muito no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse mostra fortemente a soberania de Deus, como Deus quer ser adorado, como Deus quer ser reverenciado. Vai haver passagens muito bonitas que mostram os seres celestes adorando a Deus no seu trono. Isso confirma o poder, a soberania e a onipotência de Deus. E Jesus também, a sua divindade, é confirmada no livro do Apocalipse. Outro aspecto importante é a justiça divina. Isso aparece muito no livro do Apocalipse. É um conceito muito importante. Deus é justo, é misericordioso, mas é justo. Ele dá a cada um de acordo com as suas escolhas. Então isso aparece muito claramente. O esforço de Deus para levar as pessoas ao arrependimento, isso vai aparecer também no livro do Apocalipse. O processo de salvação, importantíssimo. Importantíssimo. Nós vamos ver claramente como Jesus tem trabalhado em favor da gente, em meu favor, em seu favor, em favor da sua salvação. Isso é muito importante e vai aparecer. O papel de Cristo na história da salvação, o papel da igreja no plano de Deus, isso aparece muito também. Como é que a igreja vai se desenvolvendo, como é que ela se desenvolveu ao longo da história? O livro do Apocalipse vai trazer isso. Ele vai mostrar como a igreja foi se desenvolvendo. E você pode pensar o seguinte, né? Mas que igreja? Qual a denominação? Não. Apocalipse vai falar da igreja de Deus no sentido de pessoas que são fiéis e obedientes a Deus. Ele depois vai mostrar o que essa obediência representa na prática, vai mostrar a diferença que existe entre os fiéis e aqueles que não são fiéis.
E você pode até pensar, mas por que o Apocalipse separa as pessoas? Não é o Apocalipse que separa. O Apocalipse mostra o que vai acontecer por conta das decisões que as pessoas tomam. Não é Deus que separa as pessoas. Não é Deus que cria divisões. São as pessoas que fazem opções em favor ou não de Deus. O Apocalipse só retrata isso, evidencia que existem grupos. Outra questão importante é o papel da profecia para comunicar o que é essencial. Interessante. Já nessa primeira conversa, eu queria que a gente realmente compreendesse que profecia não é só saber o futuro. E muito menos adivinhação da ideia do outro. É muito mais do que isso. Profecia é uma mensagem, uma revelação de Deus para a sua vida ser melhor, para a sua vida ser espiritualmente mais forte, mais relevante, mais edificante e que ajude outras pessoas. Profecia não é só para satisfazer a curiosidade. Eu descobri isso, descobri aquilo. É muito mais do que isso. Pode ter certeza de que Deus não fez todo esse empenho para dar essa visão a João só para satisfazer a curiosidade da gente, né? Pode ter certeza que Deus queria algo muito maior, muito mais bonito, muito mais compensador. E, finalmente, a decisão pessoal no preparo para o juízo. Eu sei que alguns ficam assim, né, quando fala juízo. Estou com medo do juízo. Não precisa temer o juízo. Você não precisa temer o juízo, não. Não. Você tem que conhecer como funciona o juízo de Deus. E quando você conhece como Deus julga, você fica tranquilo. Porque você depende dele. E você vê que é um julgamento, um juízo muito justo, muito equilibrado, muito correto. Só vai temer o juiz aquele que não compreende o que é o julgamento. Mas Deus, ele vai, principalmente no livro do Apocalipse, ele vai mostrar que existem, inclusive, momentos em que há uma espécie de juízo de arrependimento. Deus mostrou ao longo da história, em momentos que ele deu orientações, ele levantou movimentos que procuraram evidenciar a importância da Bíblia, mas esses movimentos foram sufocados. São tentativas que Deus fez, né, de justamente mobilizar as pessoas e levá-las a reconhecê-lo como Criador, como Redentor, como aquele que cuida de nós e nos ajuda constantemente. Aqui tem algumas biografias consultadas, a gente pode falar ao longo desses estudos aqui sobre livros interessantes. O livro principal do estudo do Apocalipse é a Bíblia, é claro. Mas existem livros de apoio. Algumas pessoas dizem, mas livros de apoio são interpretações de homens. São interpretações que nos ajudam, por quê? Porque trazem contexto histórico, trazem compreensão do significado das palavras no original. Não se esqueça que o livro do Apocalipse não foi escrito em português. Não foi escrito em português. Foi escrito em outro idioma. Então a gente, para compreender algumas coisas, precisa saber o que a palavra original diz. A gente não vai ficar o tempo inteiro falando de palavras originais, mas a gente vai ter que de vez em quando mencionar, porque elas ajudam a ter uma compreensão mais clara. Mas então eu preciso conhecer cultura e contexto? Precisa. Precisa conhecer um pouquinho de história para compreender profecias. Claro, as profecias não foram dadas, digamos assim, num vácuo. Elas foram dadas em um contexto. João tem que compreender em que situação que ele recebeu, por que aquela palavra, o que aquela palavra significava. Isso vai ajudar. Então tem sempre alguns livros que a gente utiliza. Vamos mudar aqui, a bibliografia vai mudar a cada estudo, mas basicamente a gente tem várias pessoas que já estudaram profundamente. Eu sou um compartilhador aqui, eu sou um facilitador para ajudar a gente a encontrar boas respostas. Eu não tenho as respostas para tudo, mas procuro buscar as melhores respostas nas melhores fontes, começando e tendo como base principal a palavra de Deus. Espero que nesse primeiro momento aí a gente possa, você possa gostar e ter uma compreensão do que nós estamos começando a falar. Convido você a, quem sabe, estudar mais, buscar outros conteúdos, daqui a pouquinho a gente vai falar disso, e principalmente compartilhar essa conversa com pessoas que você acha que também gostariam de conhecer mais sobre isso. A gente tem muita coisa boa para falar nessa jornada aí. Eu espero que, com a ajuda de Deus, nós possamos ter bons momentos, boas conversas, quem sabe boas perguntas e bons questionamentos que vão nos ajudar, né? E aí, Eliane? Tudo certinho, né? Que bom. Tudo. Estava aqui acompanhando também.
Separamos algumas perguntas que chegaram. Eu acho que o estudo, esse primeiro capítulo é bem importante porque é a base, né, Felipe? A gente construiu aqui o que, a partir dessa base, entendendo o que é o livro do Apocalipse, quando ele surgiu, quais são os conteúdos que nós encontramos dentro dele, as fases, né, do estudo, a gente consegue daqui para frente desenhar e aprender mais com os capítulos. Você mencionou aqui no final realmente sobre biografias, né? A importância de também termos outros conteúdos, outras formas de conteúdo para aprender sobre profecia, seja de Daniel quanto de Apocalipse. Então, nesse momento, eu queria compartilhar com você que está acompanhando aqui o curso avançado de Apocalipse, alguns conteúdos que você pode consultar, né? Você vai estar sempre à disposição. Se você ficar com alguma dúvida, você também pode ir lá aprender mais e continuar acompanhando esse curso de estudo do Apocalipse. O primeiro conteúdo que eu quero compartilhar com vocês é um site que se chama apocalipse.com, bem simples, bem fácil de lembrar. Então lá você também vai encontrar mais explicações, mais estudos, alguns artigos que talvez ali trabalhem temas específicos, né, sobre alguns elementos, alguns segredos do Apocalipse que podem estar desvendados para você ali em apocalipse.com. Também quero compartilhar com você um outro conteúdo agora em vídeo. Você também pode assistir um documentário muito interessante que aborda justamente sobre profecia, Daniel e Apocalipse, chamado O Próximo Reino. E ele está disponível para você lá no site feliz7play.com. Nesse feliz7play.com você também vai encontrar mais material para você estudar sobre a Bíblia e aprender também mais sobre a palavra de Deus, as verdades que Deus nos deixou na Bíblia. Felipe, vamos a algumas perguntas? Vamos lá. Eu acredito que aos poucos o pessoal vai se soltando um pouquinho mais, vai também aprendendo, né, outros pontos de vista e enviando para nós. Lembrando que você pode participar ao vivo, esse é o objetivo desse curso do Apocalipse. E nós temos uma pergunta. O Apocalipse ele foi escrito por João, o discípulo amado, o discípulo de Jesus, ou por algum outro João da Bíblia? Tudo indica que é o João, discípulo amado. Não é o João Batista, por exemplo. Então, tudo indica que sim, que era o João, discípulo amado. Existem vários estudos que apontam para isso. No livro, é o estilo do texto dele, segundo os que estudam o grego, que evidencia isso. Então é pelo estilo literário que eles acreditam que tenha sido João, o discípulo amado. E João escreveu outros livros da Bíblia também? Sim, nós temos aí as cartas, né, inclusive, né? Temos as cartas aqui, que são, inclusive elas vêm, elas vêm um pouquinho antes, né, de Apocalipse, e são cartas bem interessantes também. Então é só um exemplo. João, sim, foi um... Claro, sem falar que nós temos o Evangelho, né? E isso é até uma coisa importante. Foi boa essa pergunta, porque é o seguinte, o Apocalipse, ele de certa maneira, vejam, cuidado com o que eu vou dizer, ele de certa maneira é também um aspecto relacionado ao Evangelho, porque ele apresenta também o que Jesus passa a fazer quando ascende. Então, claro que ele não tem a mesma estrutura do Evangelho, não é a mesma coisa, mas ele também, de certa maneira, é um evangelho. Alguns até chamam, né, o Evangelho de Patmos. Tem até um livro do professor Paulin que diz que chama de o Evangelho de Patmos. E é muito legal mesmo, porque ele traz as boas novas, só que numa outra fase de Jesus. Então, tudo a ver com João também, né? E essa pergunta ia fazer uma linha com a minha próxima pergunta, que na verdade então por que João resolveu escrever o Apocalipse em forma de símbolos e, enfim, com essa linguagem totalmente diferente dos outros livros que ele já havia escrito? Essa é uma das coisas que eu até mencionei rapidamente antes, mas o contexto em que João está explica isso. Ele estava exilado na ilha de Patmos, estava preso, tá? Vamos usar a palavra mais comum, exilado e preso. E ele estava preso por motivo religioso durante o Império Romano. Então, muitas das visões, a gente vai estudar isso mais claramente, muitas das visões dizem respeito ou tocam também no Império Romano.
E João, evidentemente, isso é uma providência divina, ele vai receber essas visões simbolicamente, justamente para que quando ele vá registrar, não tenha um registro contra o próprio império que o havia prendido, que havia exilado. Então há uma questão. Outras questões também, algumas pessoas falam também sobre essa questão do simbolismo, porque o que acontece? João, ele recebe uma visão ele vai receber uma visão sobre fatos e acontecimentos que vão ocorrer muito tempo depois dele. E Deus, como Deus agiu, olha que interessante, que inteligência divina. Deus, ele vai e dá elementos para João poder descrever. Então Deus mostra para João algumas coisas que ele tinha familiaridade para que ele pudesse escrever, mas olha, fica tranquilo que isso aqui vai ter um outro significado, não é literalmente aquilo que você está vendo. Então, por exemplo, ele viu animais com várias cabeças, com vários chifres. É evidente que isso não significa literalmente um animal. Então, por que Deus dá dessa maneira? Porque esses animais, por exemplo, simbolizavam poderes e reinos que João não compreenderia se Deus fosse mostrar um país, fosse mostrar uma nação como ela é. Então, Deus foi extremamente didático e ilustrativo e fez de acordo com a realidade de João, porque essas bestas, esses animais, eram de conhecimento dele. Né? Felipe, eu acho que a melhor parte do Apocalipse é a gente saber que no final da história tudo termina bem. Sem dúvida. A gente já tem o final. Então, acho que essa é a grande esperança, o grande ânimo de ver que tudo aquilo que está descrito ali, na forma de problemas e dificuldades, termina com vitória. Sem dúvida, não tem coisa melhor do que isso, né? E qual é a sua parte sua parte favorita do Apocalipse? Minha parte favorita, eu gosto de todas as partes, mas principalmente o capítulo 1. Por quê? Porque Jesus não é apresentado ali como o sofredor que morreu mais. Ele é apresentado como um rei entronizado. Ele já é apresentado como aquele que é adorado, aquele que é reconhecido como Deus e aquele que vai reinar depois, né? Vem buscar a gente e vai reinar, então, mas ele é recebido no céu, ele é entronizado. Isso é muito legal porque é uma outra visão de Jesus. Não que a visão de Jesus crucificado não seja linda em seu significado para nós, mas poder ler assim essa descrição do poder de Jesus, eu vou falar a verdade, eu me emociono muito com o primeiro capítulo de Apocalipse, porque é uma coisa bonita, inspiradora e que já tinha sido predita e tinha sido dita em outras partes da Bíblia. Então, eu fico bastante tocado com o primeiro capítulo de Apocalipse. Para mim, assim, é um ponto de partida excelente. Então, acho que esse é o momento de nós convidarmos os nossos amigos para vir participar na semana que vem e já iniciarmos aí em grande estilo o nosso estudo, o nosso curso do Apocalipse Avançado, o capítulo de número 1. Então, eu quero convidar você a continuar acompanhando esse curso, a estudar, a trazer a sua Bíblia, a tomar as suas anotações e também aprender mais sobre o Apocalipse, o plano de Deus para a nossa vida, a revelação de Deus para o nosso tempo. Felipe, vamos encerrar com uma oração? Vamos encerrar. Eu só quero lembrá-lo que Deus tem um grande propósito com o estudo da Bíblia, com o estudo das profecias. Não deixe de estudar. Quem sabe você está vendo agora, não sei em que circunstância, em que momento, mas pegue a sua Bíblia. Não tenha medo de estudar as profecias. Não tenha medo. Isso foi deixado para nós, para você. É revelação de Deus para a nossa vida. Deus tem muitas coisas a nos dizer aqui e principalmente para nos fazer nos sentir vitoriosos nele. Porque é isso que todos nós queremos, né? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que tivemos aqui de compartilhar um pouquinho da sua palavra. Ainda estamos começando esse curso, entregamos ele nas suas mãos, porque é do Senhor a revelação para a nossa vida. Nos ajude a compreender o que o Senhor tem para nós, nos ajude a experimentar as bênçãos que vêm deste estudo. Esteja com cada pessoa que nos assiste nesse momento. Seja ricamente abençoada onde quer que esteja. Não sei a circunstância, mas eu sei que o Senhor tem uma bênção para cada pessoa neste momento. Muito obrigado pela oportunidade
pelo amor e pelo seu carinho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada pela sua companhia. Nos vemos no próximo estudo.